Olá, pessoal! Novamente estamos juntos aqui. Seguimos com o nosso curso Comunidade, Território e Políticas Sociais. Hoje é a nossa quarta aula e iniciamos nossa aula retomando a atividade prática, atividade de campo, deixada para que vocês pudessem fazer uma reflexão e pudessem dissertar, sobre a importância de se reconhecer e dar visibilidade aos povos e comunidades tradicionais. Na perspectiva, de corroborar da melhor forma possível com essa nossa reflexão, eu trouxe um documentário da TV Justiça que se chama Quilombos do Século XXI. Eu vou estar passando esse documentário aqui na nossa aula para que a gente possa assistir juntos e que nós possamos debater sobre esse documentário. E já ressalto de antemão um ponto que é que a gente possa de fato dar espaço, para que haja o reconhecimento do território quilombola e a importância desse reconhecimento, desse território quilombola para a existência dessas comunidades, para que eles possam ter acesso à política pública, para que tenham acesso a todas as políticas públicas, não apenas na questão da assistência, mas que a gente possa pensar que nas comunidades quilombolas se tem acesso à educação, à saúde, a uma vida digna, e aí assim o reconhecimento do território e a importância de que essas políticas sejam realmente implementadas para estar contribuindo com essa vida digna dessa comunidade, dessa população. E aí, assim, só para frisar também que o espaço, que a comunidade quilombola é um espaço de resistência, Então, ela é um espaço contemporâneo de resistência dessa luta, que é uma luta contra o racismo estrutural, é uma luta pelo reconhecimento da terra, uma terra que é de uso e fruto coletivo e que é de fundamental importância, para preservar a identidade dessa comunidade e, sobretudo, fazer valer os seus direitos. Então, nós vamos assistir esse documentário, eu vou estar passando aqui para vocês. A história da minha família é descendente de quilombo. Há muitos e muitos anos que nós viemos juntando de famílias que vêm de outras regiões e se juntam no nosso território. Famílias que viajam para outros estados, famílias que chegam de outros estados e se juntam a nós. Então, cada dia que se passa, a nossa população vai aumentando. Como diz o grande sociólogo negro, Stuart House, ele diz o seguinte, que as identidades também se buscam no passado. O que é que as comunidades quilombolas estão fazendo? Estão buscando também a sua identidade, ou a nossa identidade, já que eu sou também quilombola, através da história do Quilombo dos Palmares. Não só através apenas da figura de Zumbi, mas na proposta de sociedade, nas propostas de negociação que foram organizadas aqui nesse espaço. Cabe à Fundação Palmares certificar as comunidades remanescentes dos quilombos, ou seja, a comunidade que se autorreferencia em função
dos seus valores telúricos, de vivência naquele espaço, em função da ancestralidade, dos valores afro-brasileiros, em função da negritude, né? A comunidade se auto-reconhece como remanescente dos quilombos. Os nossos tataravós, bisavós, avós, todos eram de Quilombo de Alagoas. Todos que vêm da nossa história do Zumbi dos Palmares. Não há um número certo, mas eu admitiria, quer dizer, faça levantamento da Fundação Palmares, do INCRA, de várias organizações, de que nós temos cerca de 3.500 quilômetros, né? Desses 3.500 quilômetros, nós temos aproximadamente uns 2.500 reconhecidos pela Palmares. Agora, lamentavelmente, nós não temos 300 comunidades quilombolas tituladas, que aí é a inércia do Estado. Sempre moramos em quilombo, só que antes nós não tínhamos o nosso reconhecimento. Há 20 anos atrás, aí passamos a ter um documento como reconhecimento, e hoje temos a nossa origem registrada de Quilombo Tabacaria. O Quilombo Tabacaria surgiu desde a morte do Zumbi, dos Palmares, e esse pessoal ficaram desabrigados, sem a cobertura dele. Ele era um líder, né, do Estado, e por intermédio disso, os quilombos, os remanescentes, as pessoas que já viviam no Quilombo dos Palmares há anos e anos, tiveram que sair de lá porque eles corriam risco de vida. O processo da demarcação da tabacaria é longo, porque foi um trabalho muito cansativo, né, pelo INCRA, e foram muitas vezes eles caminhando para cá até aprovar a demarcação das terras. A exigência era total, porque a gente passamos, depois do reconhecimento, ainda uns 9 anos ou 10, sem o INCRA entrar em trabalho com a terra. Os dados é quem fala, a cartografia fala, ela é evidente, os gráficos são verdadeiros. Então, eu diria que o problema do racismo estrutural, e aí eu não estou falando só de legalizar ou não legalizar uma terra, de ser reconhecido como quilombo ou não ser, é muito mais. Os quilombolas são brasileiros, as quilombolas são brasileiras, acima de qualquer coisa. Há dois aspectos, né? Há o aspecto do preconceito, da discriminação, do racismo, e há o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio, né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem da cismaria, não é? Vem da lei de terras, um impedimento para que aqueles que não detêm poder possam ser proprietários das terras. Essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir pacificamente. Existir pacificamente e terem, digamos, os benefícios da sociedade e do Estado. Quais são as questões que mais acometem o país hoje do ponto de vista territorial? As terras, os povos tradicionais da floresta que estão em jogo, a terra dos quilombos, que é um conflito de esquecimento desde a Constituição. Então você veja que são questões que perpassam séculos. Tem um fundo de exclusão da geografia real permanente desde a existência da geografia no país. Então a geografia brasileira precisa rever o que ensinamos, as pesquisas que tocamos,
as nossas responsabilizações com os trabalhos que são publicados e produzidos e reproduzidos. Então, é nesse sentido que eu te falo. Tem uma roupa suja da geografia brasileira que precisa ser feita. Resta provado de que em todos os estados da federação há comunidades remanescentes quilombos. Desde quando houve o tombamento da Serra da Barriga, que as nossas famílias saíram como os refugiados e chegaram até o território. Então é equivalente a mais de 310 anos que esse povo chegaram no nosso território. A nossa ancestralidade, o nosso passado, presente de negros e negras que construíram esse país, não deixa dúvida com relação a isso. Onde é que nossos antepassados estavam na época da escravidão? No campo, rurais. E onde estão hoje? Embora o êxito rural, existente, etc., mas a maioria dos trabalhadores rurais são negros. Os fazendeiros, eles aproveitavam nossos povos para botar eles para trabalhar como na escravidão, em troca de alimento, um prato de comida, quando dava, quando não era enganado. E eles começaram a ter o conhecimento que essa terra quilombola ela era uma terra muito valiosa. Daí começaram expulsando nossos povos e retirando e eles ocupando. O estado onde existe o maior número de comunidades remanescentes é o Maranhão. Depois você tem o Pará, a Bahia, mas também no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, estado minerador, os estados do Nordeste, região canavieira, Goiás, mineração. Quando o movimento negro obteve, na redação do artigo 68 e na redemocratização do país, com o pronunciamento do legislador constituinte, uma vitória contra um evidente racismo incrustado em nossa sociedade e, assim, uma recomposição histórica da dignidade dessas comunidades. É inegável a relação entre a aquisição da propriedade das terras e a inclusão desses grupos nas políticas públicas de saúde, educação, incentivo à produção agrícola, pois antes, aos olhos do direito então vigente, os remanescentes das comunidades quilombolas não eram mais que invasores de terras sem nenhuma garantia jurídica. Houve uma investida contra o decreto. Foi proposta uma ação de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal disse, não, o decreto 4487 é constitucional. Assim também agiu o Supremo Tribunal Federal, não se refere às cotas. As políticas públicas elas foram aplicadas ao mínimo que se pode ver, porque é aquela história, a comunidade é plantada na terra, mas precisa de uma cobertura total para que esse pessoal passe a ter uma renda para o alimento, né? Para se alimentar, para ter uma vida adequada e ter uma renda própria. E aí as políticas públicas aí foi onde pesou, de não querer trabalhar em prol da comunidade. E o sofrimento dela mais é isso. Pegou as terras, tem moradia, mas não tem dinheiro. A comunidade ela passou a ter um outro respeito, porque é aquela história, da terra você vale o que tem. E hoje nós temos a credibilidade pelo governo federal, pelas lideranças do Estado, e hoje o povo branco que mora em volta da gente tem
um grande respeito por nós. A vida no quilombo a gente estamos bem, porque a gente se comunica muito bem. E afinal, apesar da terra ser uma terra para usos e frutos, a gente estamos aqui para trabalhar junto até o fim da vida, como se diz a história. A importância das políticas públicas para a preservação e a sobrevivência do quilombo é fundamental. Por quê? Porque é disso que nós dependemos. Então, nós sempre batemos nessa tecla. Políticas públicas para o desenvolvimento da nossa comunidade. Minha mãe é uma representante, junto com meu pai, do reisado. Então, eles ensinam os netos, bisnetos e as crianças da comunidade, para não perder essa origem da nossa cultura. A abolição da escravatura, que excluiu oficialmente os negros do sistema oficioso do país. Não eram seres e serviços. Daí a exclusão estrutural que a gente vê até hoje. O que é esse racismo estrutural? A abolição. Não possui em nenhuma instância jurídica, geodireito. Geo porque eu estou no território. Direito porque eu estou no território. Usando, território usado, ocupado. Não tiveram direito. Marginais e invisíveis. Que é o que a gente chama de favela, que é um termo pejorativo inventado no Brasil. É a exclusão materializada do território. E essa é a geografia real. Essa é a cartografia real. Não dá para fechar o carro blindado e dizer que isso não existe. Esse Brasil é real. Sobre a defesa dos direitos das comunidades quilombolas, os marcos legais mais importantes são a Convenção 169 da OIT e o próprio texto constitucional, porque a Constituição Federal de 1988 ela vai trazer de forma expressa a previsão do respeito à tradição, à cultura, à religião dos povos nacionais brasileiros. E aí estão os povos, né, descendentes dos quilombos. A Fundação Cultural Palmares nasceu num contexto especialíssimo para o país. Né? Ela é de 1988, nós estávamos a registrar os 100 anos da abolição da escravatura e nós estamos entrando no processo democrático do país. Vínhamos de uma ditadura. Mas o que é mais importante que isso tudo, ou tão importante quanto isso tudo, é que a Fundação Palmares vem de uma reivindicação do movimento negro e de seus aliados. Quer dizer, nós, militantes do movimento negro, e as negras, reivindicamos isto do Estado brasileiro. O espaço territorial ele é fundamental para que as comunidades quilombolas consigam uma existência digna e elas consigam, através da sua própria terra, se manter. A Constituição de 1988 vai trazer esse direito à demarcação, à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos remanescentes dos quilombos. Há uma diferença entre quilombo, evidentemente, e comunidade quilombola. O quilombo, para nós, pesquisadores, né, e professores, ele tem uma característica porque ele organizou-se desde que o primeiro africano e africana que chegou até o final da escravidão em 1888. E uma das características era que esses homens, essas mulheres, buscavam a liberdade, né, se organizando em uma sociedade
na época colonial, que era ao mesmo tempo uma resistência ao sistema colonial, mas também era ao mesmo tempo uma resiliência, porque dentro do espaço quilombola, eles foram capazes de organizar uma sociedade, que essa sociedade ela dialogava diretamente com a sociedade colonial, criando ao mesmo tempo forma de organização, como casamento, como agricultura, totalmente diferente da sociedade colonial. O quilombo era um espaço de resiliência daquelas pessoas que buscavam a liberdade. E as comunidades quilombolas, hoje, um espaço contemporâneo, né, de resistência, que elas têm a terra como um bem coletivo, isso é muito marcante, e tem toda uma trajetória de fazer que passa de geração para geração dentro dessas comunidades quilombolas. A introdução da história e da cultura afro-brasileira no currículo escolar, não obstante seja um texto de lei, esteja garantida em lei, infelizmente ainda não é uma realidade em muitas escolas Brasil afora. Os movimentos negros têm ajudado muito a colocar este tema em pauta e a solicitar e até reivindicar mesmo que medidas sejam adotadas para que essa legislação seja de fato aplicada, né, seja observada. A educação escolar quilombola ela precisa ser muito mais assistida nessas comunidades. Os projetos na área de habitação, na área de saúde, principalmente na área de saúde, que é um problema seríssimo. Então, precisa-se realmente fazer mais investimento. Com isso, eu não quero dizer que já houve conquista. Claro que foi criado o programa Brasil Quilombola, que deu um grande impulso para o desenvolvimento e para que haja uma certa mobilidade social, principalmente da juventude quilombola que reside nessas comunidades. Acredita-se que, segundo alguns linguistas, né, que haja cerca de 600 línguas banto, né, entre 500 e 600 línguas banto, esses números variam, e algumas delas marcam o léxico corrente no Brasil. Dizer banto é uma classificação, se mais nada, linguística, de línguas que vêm abaixo da região dos Camarões, né, até o sul do continente africano. Ter o ensino da história, da cultura afro-brasileira no currículo escolar é fundamental, porque nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos respeitar os nossos povos originários, e isso precisa estar presente na formação dos nossos filhos, na construção das gerações futuras. Conhecer a sua história é poder se situar melhor no mundo. É preciso também que os próprios educadores, é preciso que as próprias secretarias de educação estejam comprometidas. A situação das comunidades quilombolas no Brasil e em Alagoas, de uma forma geral, precisa mudar. Porque quando você analisa a situação socioeconômica dessa população, são as mais vulneráveis. E para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro, de uma forma geral, essas comunidades são invisíveis. Um outro ponto, que a política de Estado também, que a isso se dá na segunda metade do século XIX, que é como nós somos contados. E aí a gente vê uma política de embranquecimento real com a invenção do pardo. Até hoje, nós sempre que nós vamos ter, ano que vem, o pardo está lá. Um país continental como esse, ao longo do fim do século XIX até agora, início do século XXI, nós temos o quê? Onde a maior parte da população é parda. Eu precisei de sair da comunidade quilombola para estudar porque não tinha escola aqui na nossa comunidade. Daí, a única oportunidade que eu tinha era de me deslocar até outro povoado a pés, que não tinha transporte. Saindo daqui 1 hora de relógio a pés para estudar. Discriminação, o ódio que eles tinham porque era o negro que estava no meio daquele branco.
me tratavam como um negrinho da tabacaria, um dorme sujo, que eu não dormia sujo. Sempre eu dormia limpinho e duro. Mas eles tinham preconceito. Daí, graças a Deus, eu consegui superar. E isso hoje serve de exemplo que nós passamos para nossas crianças, nossos jovens, que não baixa a cabeça e não desiste dos seus sonhos. E hoje eles estão aí, na rotina, aí na porta de estudo e do conhecimento. Uma palavra de esperança. Esperança de que nós possamos juntos, brancos, negros, indígenas, acabarmos com o preconceito, a discriminação, entendeu? Que nós possamos ter um Brasil mais igual, né? Um Brasil menos desqualificado quanto à distribuição de renda e que a comunidade negra possa efetivamente gozar dos benefícios da sociedade e do Estado. Eu quero ver negros e negras nos aeroportos como tripulantes e não como integrantes da equipe. Eu quero ver negros e negras dentre os quase 400 bispos da Igreja Católica. Eu quero ver negros e negras oficiais superiores das Forças Armadas. Eu quero ver negros e negras nos advogados do Brasil. Eu quero ver negros e negras nas associações médicas e assim por diante. É palavra de esperança, porque hoje nós já temos negros e negras nas universidades. Esse documentário nos leva a muitas reflexões. E um dos pontos de partida para essa reflexão é por quem esse documentário foi construído, né? Eu acho que tem aí a questão do movimento negro, dos historiadores afro-brasileiros que se debruçaram para mostrar, né, com muita veracidade esse processo de luta das comunidades quilombolas. Um ponto fundamental também para que a gente tenha atenção quando se fala na luta pelo reconhecimento do território é entender que o reconhecimento desse território é marcado pela garantia de direitos. Foi citado o Programa Brasil Quilombola. Esse Programa Brasil Quilombola, que foi em 2007, ele foi substituído esse ano, em 2023, pelo Programa Aquilomba Brasil, pelo Decreto 11.447 de 2023. Então, o Programa Aquilomba Brasil, na verdade, ele está comprometido com garantir acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local. Eu penso que um dos ganhos também, compreendendo um pouco a existência desse novo decreto, né, que ele conta com a participação tanto da Fundação Palmares quanto do INCRA, né? Então, assim, é fundamental realmente que haja participação, não só na luta pelo credenciamento desses territórios, mas que essas vozes possam ser ouvidas em outros momentos, quando a gente fala, por exemplo, da política do meio ambiente,
é fundamental que eles possam opinar, é fundamental que eles possam se posicionar. E então, outro ponto também desse decreto que vale a pena ressaltar é um compromisso pela garantia da regularização fundiária, o que é uma luta que não vem de hoje, né? É uma luta árdua. É uma consulta prévia também a esses representantes quando a gente for falar de qualquer tipo de processo de licenciamento ambiental. Isso é outro aspecto fundamental que a gente precisa estar atento. Então, que a gente possa observar também, a partir disso, é que existe aí uma questão que vai além, né, da questão especificamente do reconhecimento do território e do reconhecimento das comunidades quilombolas. A gente tem algo que é histórico no nosso país, que é esse racismo estrutural, e que ele é perverso e continua sendo por esta razão que a gente vivencia a exclusão dessas pessoas. Como eu falei já, eu sinalizei, né, a Política Nacional de Assistência Social, ela compreende que, dentre as vulnerabilidades, o preconceito ele é uma marca desse processo de exclusão. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. A luta pelo reconhecimento do território, ela está atrelada a uma luta contra o preconceito e contra a discriminação. É fato. E na base desse processo de luta, né, que é contra o racismo estrutural, a gente tem uma questão muito clara que fica para a gente e latente, que é a propriedade de terra. Né? Como que os latifúndios estão aí permeando essa realidade, expulsando essas pessoas, excluindo essas pessoas, retirando delas suas identidades. Não é admissível que uma pessoa, para estudar, por exemplo, ela tenha que sair, andar 1 hora, porque não tem acesso às políticas. Essas pessoas têm recursos e condições de vida nos seus territórios, elas são obrigadas a sair. E tem toda aí uma questão que precisa ser desvelada e uma sensibilidade que nós, enquanto agentes do Estado, a gente precisa estar com esse olhar sensível e atento quando nós formos também participar dessa luta. Vivemos muitas vezes os privilégios de uma sociedade branca, e essa sociedade sempre se coloca numa postura de excluir. Então nós temos que todos estar engajados no desvelamento desse olhar para essa realidade perversa e entender por que a gente precisa delimitar os territórios. Hoje, pouquíssimos territórios estão de fato delimitados. É uma luta permanente. Então, assim, as comunidades quilombolas, hoje elas representam espaços contemporâneos de luta do que foram os quilombos há um tempo atrás. E um ponto também que eu quero destacar, que precisa ficar claro, é que o auto-reconhecimento, você se autorreferenciar quilombola, é uma conquista e que precisa ser respeitada. Aí eu estou falando de ancestralidade, de negritude, de vivências, e que essas pessoas vão expressar e vão dizer, aqui sim, eu estou autorreferenciando que nós somos quilombola. Então, assim, é muito importante que isso possa ser respeitado. É muito importante que a gente venha realmente a valorizar e, de alguma forma, garantir, né, o acesso dessas pessoas, que são pessoas brasileiros, cidadãos, como todos nós, e só querem o direito de viver a sua identidade, né, de experienciar e passar para os seus descendentes aquilo que eles acreditam e que é importante e que constitui a história do nosso Brasil. Então, assim, para finalizar, eu fiz um apanhado aqui dos pontos da nossa reflexão, que diz o reconhecimento do território pelo Estado. Olha como acontece de forma tardia. Olha como esse quilombo da tabacaria, ele foi solicitado o reconhecimento e por mais de 10 anos isso não foi resolvido.
Por que essa morosidade? São pontos que a gente precisa estar questionando. De que forma que nós enfrentamos esse racismo estrutural? E eu penso que na base da escola, por exemplo, você ter uma educação que realmente valorize, né, a cultura afro-brasileira é um ponto de partida. Está posto na lei um avanço, mas a forma como isso está sendo implementado também diz muito da forma como nós, profissionais, estamos no território executando o nosso serviço, seja na assistência, na educação, na saúde. Então, assim, é uma construção histórica a ser vivenciada, que tem que ser valorizada e que tem que ser possibilitado ser vivenciado, passando de geração para geração. E isso só acontece se eu garantir realmente o território. Se eu tiver a demarcação, impedimentos daqueles que não têm o poder para que possam ter acesso à terra. Então, assim, historicamente é uma outra questão. Só quem tem o poder tem acesso à terra. Então, quando a gente pensa lá na escravidão e a gente pensa quem eram as pessoas que estavam lá, os negros. Quando a gente pensa hoje nas pessoas que estão no campo enquanto trabalhadores rurais, são os negros. E por que não essas pessoas não estão detendo, não estão sendo proprietários das suas próprias terras? Então, assim, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Garantir o acesso à terra e as políticas públicas. Não basta você jogar lá e dizer esse pedacinho de terra. Não. É preciso toda uma infraestrutura para que haja realmente condição. E aí sim eu vou conseguir falar da preservação e sobrevivência dessa comunidade. Não há um outro caminho, né? Não há uma outra possibilidade a não ser essa. E é preciso que essa luta seja de todos nós. É preciso que haja uma sensibilidade de todos para poder fazer a diferença. E aí, assim, eu acho muito interessante a proposta do curso, né? Porque uma vez você tendo essa consciência, você tendo a possibilidade de estar num espaço, né, coletivo, onde você vai refletir sobre a realidade da sociedade, você está rompendo com a alienação. E aí, quando você vai atuar, se você atua de uma forma conservadora e preconceituosa, já não é mais porque você não sabia. Não. Esse processo de educação permanente faz com que a gente venha a realmente refletir da importância do lugar onde nós devemos ocupar na sociedade. Então é fundamental que a gente possa falar sobre isso, é fundamental que a gente possa reconhecer, né, a importância do movimento negro no Brasil, é fundamental que a gente possa falar, né, sobre os direitos que essas pessoas têm e não têm acesso, e como é que nós vamos construir as políticas públicas para essas pessoas. Como que as políticas públicas terão que ter alcance, essa capilaridade para todos. Então, assim, fica aqui, a partir desse vídeo, desse documentário, realmente uma sinalização para que a forma que nós possamos chegar como os funcionários ou como agentes multiplicadores de informação, que a gente possa realmente ter na ponta da língua, né, a importância e o reconhecimento da história dos quilombolas e que não possamos mais aceitar isso, né, de que seja pela primeira vez, somente em 2022, que o censo considerou a existência da comunidade quilombola. E aí, dando seguimento, né, a essa discussão que é inerente à nossa aula de hoje, a gente tem aí o capital, né, que submete a terra, sua produtividade e o trabalhador na agricultura. Mais uma vez eu vou aproveitar para citar Karl Marx, né, onde ele, brilhantemente no Capital, ele fala: a agricultura, exatamente como a manufatura, ela está dominada pelo modo de produção capitalista, isto é, a exploração da agricultura é feita pelos capitalistas, que de início só se diferenciam dos demais capitalistas pelo setor em que seu capital está investido.
e o trabalho assalariado mobilizado por esse capital. Então, assim, é aquilo que eu sinalizei, né? Os trabalhadores na agricultura ou os trabalhadores, seja na indústria, ambos são classes trabalhadoras e estão nesse sistema de exploração. Então, a gente precisa pensar de que forma, né, a gente pode estar mobilizando e reconhecendo essa exploração que só gera desigualdade. E quais são realmente, né, as ações efetivas, afirmativas que precisamos ter para desconstruir esse processo de exploração e desigualdade que é perpetrado aí nesse sistema. Obviamente isso é um processo, né, um processo longo, mas eu repito aqui e enfatizo a citação de Karl Marx para que a gente se reconheça nesse processo de luta, né, e para que a gente compreenda o quanto a gente ainda precisa fazer para que a gente possa falar em acesso de todos aos direitos. Então, todos têm acesso aos direitos? De que forma? E se não tem, o que está faltando e o que nós precisamos fazer? Né? O que nós podemos nos engajar para que haja uma modificação desse cenário? Eu escrevi minha tese de doutorado e ela versava sobre a vida dos trabalhadores rurais, né, na citricultura. Então foi uma experiência muito rica e eu posso afirmar aqui para vocês, né, que a forma como a terra ela foi distribuída, ou melhor dizendo, como ela foi apropriada no Brasil e como vem sendo utilizada, ela só gera desigualdades sociais, perpetuando a fome, a miséria do trabalhador e os inúmeros conflitos com episódios de violência no campo. É muito interessante que a gente possa pensar por que o acesso à terra é tão difícil, né? E a gente fez uma reflexão anterior, na aula anterior, falando sobre o metro quadrado do solo, né, num dos bairros mais valorizados da Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente continua falando, né, de como a terra é importante para que a gente possa, de alguma forma, começar a dialogar, né, sobre acesso igualitário de direitos para todos. Está na base, né, da desigualdade a apropriação privada da terra. Nós ouvimos falar, né, no documentário sobre a Convenção 167 da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre os povos indígenas e tribais, que entrou em vigor internacional em 5 de setembro de 1991. No Brasil, essa convenção ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo 143, de 20 de julho de 2002, e passa a vigorar a partir de 25 de julho de 2003. Possui a definição de quem são os povos indígenas e tribais, que podem estabelecer o critério do autoconhecimento. Então, afirma a obrigação dos governos em reconhecer e proteger os valores e práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais próprios desses povos. Então, os governos deverão adotar as medidas que estejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. Olha que interessante, né? Então, eu, a partir da minha fala, do que eu estou ali provando, eu vou me autodeterminar enquanto comunidade quilombola. Né? Então, é muito importante o respeito a isso, a essa cultura e toda essa história que esse povo traz. Eu não entendo por que esse processo é tão lento no reconhecimento dos territórios. Como o professor maravilhoso falou no documentário, está tudo ali, históricos, os gráficos, as provas. E será que realmente a gente tem que levar todo esse lapso temporal de 10 anos para reconhecimento de um território? Então, assim, de todas as reivindicações que estão aí postas, esse quantitativo, nós só temos um pouco mais de 300 territórios delimitados. E isso precisa mudar, né?
Isso não pode mais continuar dessa forma. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, fala que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. O decreto 4887, ele regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, veja bem, não é algo que não está posto. Legalmente está instituído. O que falta é a ação para materialização da lei. Então, a gente precisa ficar atento. Eu sempre falo num aspecto, e aí eu vou destacar, né, a Política Nacional de Assistência Social, fazendo esse chamamento. Por quê? Porque essas pessoas, elas são as mais vulneráveis. Elas estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, assim, a gente tem que executar uma política que seja culturalmente versada. Então, nós que estamos nesse papel, como profissionais, multiplicadores de informação, pessoas, né, que estão aí nesse processo da busca ativa, nós precisamos estar antenados a isso. Conhecer essa história, entender essa luta, compreender a legislação posta. Não há como a gente fugir disso, porque senão somos apenas mais um executor de um nada. Para que nosso trabalho seja realmente um trabalho de mudança para melhores condições de vida dessa população, dessa comunidade, é preciso que a gente compreenda, reconheça e se insira nesse movimento. Então, assim, dessa forma a gente vai ter sensibilidade, dessa forma a gente vai ter empatia, a gente precisa construir o nosso compromisso, reconhecendo a existência e a história dessas pessoas. Então, chegamos aqui a mais um trabalho prático, né, de campo. E aí, assim, mais uma vez eu vou ressaltar a importância dos trabalhos, né, porque é isso, a gente vem para a sala de aula, estamos aí de uma forma virtual, mas assim, de alguma forma eu tento passar a aula como se estivéssemos juntinhos aí na sala de aula mesmo, juntos, presentes, mas fica aqui o compromisso com essas atividades, né, porque é o momento que o aluno pega todo esse conteúdo e ele vai refletir sobre o seu território e materializar, né, toda a discussão que ele vivenciou. Então, o trabalho diz o seguinte: a desigualdade social e a pobreza inerentes à sociedade capitalista contemporânea engendram diferentes modalidades de desproteção social que exigem atenção estatal para seu enfrentamento. Fonte, Capacita SUAS. Vocês vão encontrar essa fonte nas referências bibliográficas também. Defendendo que a proteção social, ela significa presença e garantia do usufruto de seguranças sociais públicas acessadas, individual ou coletivamente, pelos cidadãos e cidadãs, na condição de um direito humano e social, independente da sua idade, sexo, etnia, religião, vida isolada ou partilhada, que proporciona apoio e atenção para enfrentar incertezas, desproteções, fragilidades presentes nas intercorrências da vida, que ferem a dignidade humana e o reconhecimento da cidadania. Aldaísa Sposati, nossa maravilhosa Aldaísa Sposati. Considerando os fragmentos acima, descreva como você pensa a proteção social no âmbito da política de assistência social, sobretudo refletindo sobre o seu território, onde você está. Eu deixo aí um texto de suporte, né? Qual política de assistência social queremos defender no contexto da crise do capital?
da Aldaísa Sposati. A referência da disponibilidade do texto está nesse link, tá? E eu passo aqui, olha, para que vocês possam perceber nossas referências bibliográficas e o acesso de diversos links para fortalecer também aí qualquer questão de dúvidas que vocês possam ter, tá? Então, para fechar nossa quarta aula, desde já agradeço, né? Nessa quarta aula que a gente encerra, eu tenho certeza que nosso processo, né, de reflexão, de questionamentos e inquietações deve estar bem mais aguçado, e eu fico muito feliz com isso. Então, um abraço a todos, até a nossa próxima aula, em breve.